Oi pessoal, tudo bem? A resenha de hoje vai ser sobre um livro de ficção científica, de Robin Cook. Eu acho que vocês vão gostar, porque é um livro excelente. Olá, leitores sobrenaturais, tudo bem? A resenha de hoje é de um suspense médico misto de ficção científica do escritor e médico norte-americano Robin Cook. A Invasão, da editora Record. Bom, a sinopse diz o seguinte, para vocês terem uma ideia do que se trata. Thriller instigante que narra a busca da origem de um vírus mortal e misterioso que ameaça a vida na Terra. A origem da estranha doença pode vir de interferências alienígenas interessadas em desestabilizar nosso planeta. Livro que deu origem a uma minissérie de TV. Bom, o que eu achei? Em tempos como os que vivemos atualmente, do famoso coronavírus, ler esse livro mais antigo do Robin Cook pode ser uma boa pedida. Para quem gosta de ficção científica, mais suspense, mais pitadas de terror médico, esse livro é um prato cheio. Eu considero como um dos melhores livros do Robin Cook, apesar de ser um dos primeiros, E apesar da literatura de ficção científica, na minha opinião, pena que alguns detalhes desse livro tornaram a trama dele, que é bem ágil e muito bem escrita, tornaram ela um pouquinho meio sem graça. Não que o livro não vale a pena, mas como a história se passa nos idos dos anos 1980 ou 1990, não existe nada daquilo que a gente conhece hoje como tecnologia, Você tem que pensar em termos mais antiquados, digamos assim, porque naquela época não existiam celulares como os de hoje, por exemplo. Talvez alguns privilegiados usassem os famosos tijolões, lembram daqueles primeiros celulares com teclas? E isso já era considerado o suprassumo da tecnologia. Bom, a história tem um grupo de personagens principais que vão viver até o final. Eles vão sobreviver, não tem morte entre esses personagens. Mas tem 3 protagonistas, pelo que deu para entender. Eu gostei principalmente da Cassie e do Pete, mas também eu torci muito pelo policial Jesse e pelo Jonathan. Pelo que deu para entender, apesar da história ter pontos fracos, o enredo, para a época em que foi escrito, ele tem um apelo muito grande, a trama é muito boa, bem original e bem amarrada. Bom, quando tem alien no meio da história, alienígenas, invasões alienígenas, extraterrestres, é impossível o livro não ter um grande apelo. É um tema que todo mundo gosta, todo mundo aprecia, bem, pelo menos os leitores de ficção científica. Talvez por isso tenha ganhado uma versão série para televisão americana. Eu gostei muito da maneira como Robin Cook desenvolve todo o embasamento científico da invasão alien, pois é bem diferente de outros trabalhos que eu li, com essa temática, porque ele usa a medicina, sendo médico, ele usa de uma forma bem inteligente, e apesar de alguns leitores terem reclamado dos termos científicos, eu não achei ruim não achei desagradável não. Muito pelo contrário, dá para aprender alguma coisa até sobre biologia, dependendo do gosto do leitor. Eu só achei o final muito brusco. Talvez fosse mais interessante se ele tivesse dado uma ideia, só uma pequena ideia do que aconteceu com o mundo após a tal invasão alien. Como sempre, Robin Cook soube cativar os leitores, criou uma trama boa, com clichês, sim, tem muitos clichês, mas e daí, Com a ciência dando um suporte perfeito para tornar tudo mais crível. Personagens bons e sem se perder naquelas divagações psicológicas mais modernas, acho que é isso que importa num thriller de ação e ficção, e direto ao ponto, sem enrolar, mas com um bom desenvolvimento, com uma boa coesão no texto e se deixar pontas soltas. Outra coisa que eu gosto no Robin Cook é que ele sempre usa a medicina para criar os cenários mais assustadores,
Para quem já leu pelo menos um livro dele, um dos mais antigos, chamado Cérebro, vai entender do que estou falando. Isso também nos faz pensar um pouco no transhumanismo moderno, né? E no que andam pensando em fazer com o ser humano e ligando o ser humano à robótica, enfim. Muitos dos livros dele nos dão uma ideia do que é o real mundo da biomedicina e de como alguns pseudocientistas usam e abusam da ciência para o seu próprio benefício, como hoje em dia, né? Além de ele escancarar algumas portas bem sujas dessa tal ciência e de como algumas instituições aparentemente sérias, como alguns institutos de medicina ou repartições do governo norte-americano, são grandes redes mafiosas, onde tudo acontece, inclusive até crimes, como o tráfico de órgãos, venda de drogas perigosas, negligência médica, superfaturamento na compra de insumos, etc. Isso até lembra um pouco a atualidade, né? Se a gente parar para pensar um pouquinho, hoje em dia, né, tem muito disso. Estamos vivendo uma época muito similar ao enredo desse livro Invasão. Enfim, a arte imita a vida. Com certeza, nos livros de Robin Cook, sim. Invasão é um thriller que poderia ser adaptado para os dias atuais. Aliás, combinaria perfeitamente em que vivemos a invasão, não alien, mas do coronga. Eu recomendo muito esse livro.